Fica comigo, Jesus. Boa noite, Jesus, igreja, amém? Amém. Irmãos, eu creio de todo o meu coração, se você tem uma petição a Deus essa noite, ninguém vai sair daqui com seu coração vazio, mas cheios de Deus, amém? Amém. Porque a oração do cristão, ela move a mão que move o mundo, amém? Então nós vamos sair com o nosso coração essa noite cheios de Deus, regozijando, amém? Glória a Deus, graças a Deus. Deixa-me tocar no seu manto, vamos tocar no manto do Senhor essa noite, aleluia. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se você ainda não tem esta luz, cobre de manto que foi disputado lá na Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para que temer? Para que temer? Se temos um Deus que é Jesus. Eu conheço a sua força e também a sua luz. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Amém, graças a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus continue abençoando o nosso evangelista. Vamos louvar então. Fica comigo, Jesus. Um dia comecei a meditar e vi que não podia se Um dia comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz.
louvar ou propor um louvor? Não há? Vamos então a mais um louvor e após estaremos louvando com o evangelista, né? Um louvor em dupla. Graças a Deus. (430) Não há Deus maior. Não há Deus maior. Louvado seja Deus. Vamos então finalizar os louvores, né? Com o louvor Não Tinha Onde Chorar. Pode vir, companheiro. Pode cantar aqui sim. Pode vir aqui, ó. Lá de cá, melhor. Cada cópia que está aqui. Isso.
causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. É uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor. Já chegou o Salvador, Ele vai me libertar. As feridas lá da cruz curarão tuas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram a lança do seu lado, que fez um rio e curou o meu passado. Minhas lágrimas foram a lança do seu lado, que fez um rio e curou o meu passado. Tentei amar, fui odiado. Tentei fugir, fui rejeitado. Pois as marcas desta vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. É uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor. Já chegou o Salvador, Ele vai me libertar. As feridas lá da cruz curarão tuas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram a lança do seu lado, que fez um rio e curou o meu passado. Minhas lágrimas foram a lança do seu lado, que fez um rio e curou o meu passado. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, né? Essa aí fica melhor ainda. Graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos notificar aqui os irmãos. Estaremos dando lugar à palavra de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe nossos irmãos. A irmã Vanessa e toda a família, Deus abençoe. Irmã Vanessa Martins, pastor Oswaldo Alves, Deus abençoe. Ele é de Bragança Paulista, São Paulo. Deus abençoe, pastor, com toda a família, né? Todo o ministério, Deus abençoe. O irmão Gilberto Guilherme dos Santos, meu sogro, Deus abençoe, com toda a família. E a irmã Rosana Cristina, Deus abençoe a todos. Ela pede para corrigir o som, né? Não está dando para ouvir. Estamos trabalhando aqui. Irmão Maurício Honorato, Deus abençoe. É o nosso técnico aqui, né? Muito bem, meu irmão. Estamos tentando solucionar o problema. Melhorou. Graças a Deus, né? É uma batalha, meus irmãos. É uma luta, é uma batalha, né? Mas graças a Deus. Eu falei, Maurício Honorato, falei, poxa vida, será que... Apesar que tem Márcio Pinheiro. Tem um pastor que chama Márcio Pinheiro, só não é da Costa, né? Não seria outro Márcio Pinheiro da Costa. Deus abençoe. Rapaz, vocês pregaram uma peça em mim agora, hein? Olha só. Deus abençoe, né? Graças a Deus. A irmã Cristiane Nunes, Deus abençoe com toda a família.
irmão Felipe Serafim. Deus abençoe com toda a família, né? Vamos para a palavra. Somente crer, tudo é possível. Graças a Deus. Graças a Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo de número 27. São Lucas, capítulo 13. Capítulo 24, verso 13 ao 27. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite, dentro da mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Lucas 24, 13 ao 27. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Vejam que estavam como que fechados, não estavam fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Alguém desfazendo que não sabia de nada. E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Veja que Jesus disse essa palavra aos discípulos ali. Veja, aos seus. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Senhor Jesus, nos ajude mais uma vez, nos abençoe com a Tua palavra, abre os nossos corações, Senhor, e fale conosco. Queremos sentir a Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. A todos aqui presentes, fale, e a todos que estão através da conexão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Sentai-vos, meus irmãos.
é algo muito estranho, né? É muito estranho. Depois de eles ter ouvido muitos dos profetas falarem a respeito de Jesus, e as profecias se cumprindo aos seus olhos, as profecias se cumprindo aos olhos deles, é como quando Isaías profetizou no seu capítulo 7, no versículo 14, dizendo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E depois o mesmo profeta Isaías profetiza no seu capítulo 9, no versículo 6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, eles poderiam estar atentos quando Maria, ela estava grávida, não conhecendo o varão, e poderiam pensar: veja, peraí, vamos analisar um pouco aqui. O profeta Isaías profetizou que uma virgem conceberia, daria à luz um filho, seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco, é Jesus conosco. Então vamos parar um pouquinho, vamos ver se não é a profecia se cumprindo nessa mulher. Mas eles estavam tanto embaraçados em suas religiões, em suas denominações, eles estavam tantos preocupados com outras coisas mais, e a profecia se cumprindo diante deles. Como nos diz de hoje, meus irmãos, quantas pessoas que estão embaraçadas, quantas pessoas que estão entrelaçadas com as religiões e não conseguem observar que as profecias estão se cumprindo de acordo com a palavra de Deus. Elas não conseguem ver, elas não conseguem observar. Por isso, hoje nos dias que nós estamos vivendo, levanta um ali e diz: eu sou o profeta fulano de tal, e dá ali uma profecia, né? E às vezes estipula até uma data, né? O ano e tudo mais. Quando menos espera, aquilo ali se vai. Outro levanta acolá e diz: olha, é isso e aquilo e tal coisa. Outros, quando a coisa acontece, é que eles falam: eu falei sobre isso, eu falei sobre tal coisa, eu falei disso e acontecer. Mas para os nossos dias que nós estamos vivendo, nós temos o verdadeiro conhecimento de Deus, que há uma mensagem que está se cumprindo. As profecias que o mensageiro profetizou, elas estão se cumprindo em nossos dias. Agora, vamos aqui dentro da mensagem, vamos caminhar um pouquinho aqui. Se as pessoas no dia do Senhor Jesus somente tivessem buscado a Deus e sabido o que estava prestes a acontecer, elas não teriam condenado Jesus à morte. Que coisa! Que coisa! Mas a razão por que isso aconteceu foi porque as Escrituras tinham de ser cumpridas, pois os judeus tinham de ser cegados. Veja, por um propósito de Deus,
foram cegos, para não ver aquilo que estava acontecendo em seus dias. E Deus, por sua graça e misericórdia, então, abre as 7 eras da igreja e volta a tratar com os gentios, tirando do meio dos gentios um povo para o seu nome, porque nós não teríamos chance nenhuma. A salvação vem dos judeus, nós não teríamos chance nenhuma de salvação, éramos levados a ídolos, estávamos todos em delitos e pecado, não havia chance nenhuma para nós. Mas por Deus ter parado de tratar com os judeus, Deus volta para os gentios e nos dá uma oportunidade de salvação. E nos dá uma oportunidade. E aqueles quais Deus os escolheu, os elegeu desde antes da fundação do mundo, Efésios 1, aqueles abraçaram a oportunidade, aceitaram essa oportunidade, e Deus nos deu poder para sermos chamados filhos e filhas de Deus. Aleluia! É um privilégio muito grande, irmão. É um privilégio muito grande que nós temos alcançado de Deus, porque depois Deus vai voltar a tratar com os judeus, com as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Mas o tempo que nós estamos vivendo é tempo de oportunidade que Deus está dando. É tempo de você parar, conscientizar, olhar para os sinais e observar que a Bíblia está se cumprindo, que a Bíblia está em total cumprimento, porque para cada tempo, para cada era, Deus tem levantado um homem com uma mensagem, para entregar a mensagem ao povo. Agora, Deus não força ninguém. Deus nunca forçou o ser humano crer naquele homem que Deus envia com a mensagem, não. Deus levanta o homem, revela a ele os seus mistérios, seus segredos, e aquele homem tem uma comissão de levar ao povo aquela mensagem, de passar ao povo o recado que Deus lhe falou. Cabe o povo aceitar, cabe o povo crer ou não crer, mas Deus sempre fez dessa forma, sempre fez dessa maneira. Agora veja, você compreende que isso está prometido de novo, precisamente nesta era em que estamos vivendo? A era da igreja de Laodiceia, esta 7ª era da igreja em que estamos agora, está nua, miserável, cega e não sabes. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Veja: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é Jesus falando com a igreja de Laodiceia, a única igreja, a única era onde colocaram Jesus para fora. Das 7, a única que colocaram Jesus para fora. Veja, como diz: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te, veja o conselho de Deus para a era. Observe, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que veja. Porque está cega, está nua, está miserável.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Veja como que Deus tem manifestado a sua graça nesse tempo do fim. Veja como que Deus tem manifestado a sua misericórdia nesse tempo do fim. Ele está dizendo: arrependa-te, sê zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, esse ouvido, não é esse ouvido aqui, sabe? Não é literalmente o ouvido aqui, porque tem muitas pessoas que ouvem muito bem, no literal, dizendo no sentido, né? Ouve muito bem, mas no sentido espiritual elas não conseguem captar a voz de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, porque eles estão abraçados com o seu sistema religioso, eles estão abraçados com os seus credos, eles estão abraçados com os seus dogmas. Não, eu não largo essa, não. Eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, eu vou e vai errar o céu. Não, mas eu tenho 50 anos de assembleano, eu tenho 50 anos de batista, eu tenho 50 anos de metodista, eu tenho 50 anos de universal, de congregação, não importa. Eu tenho 40 anos que eu sou no tabernáculo da fé. Isso para Deus não importa nada. Eu tenho 50 anos que eu sou da mensagem. Eu tenho 50 anos que eu sou da mensagem, que eu conheço a mensagem. Isso para Deus não importa absolutamente nada. O que importa para Deus é se você entrou em Cristo. Isso é o que importa. Isso é o que importa, porque mesma coisa sair